No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite, sexta-feira, 22 de julho. Plantão policial prende homem baleado que tentou resistir à prisão em Bragança Paulista. Representante de Bragança no revezamento do Fogo Olímpico visita a TV Altiora e conta como foi a experiência de carregar a tocha dos Jogos do Rio de Janeiro. Quadro Agenda Cultural vai contar a história do Capitão Texas. E o Bragantino já está no Rio para enfrentar o Vasco da Gama. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A Câmara de Bragança Paulista, na sessão ordinária de terça-feira, debateu questões sobre acessibilidade. A sessão recebeu na tribuna livre Tiago Caro Senjor, consultor em acessibilidade. Senjor é cadeirante e compartilhou experiências e dificuldades em encontrar acessibilidade nos municípios. E disse que acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluam o uso de produtos, serviços e informações. A acessibilidade é a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes de uma determinada população, visando sua adaptação e locomoção, eliminando as barreiras, explicou. Os vereadores ampliaram o debate, questionando as necessidades de adaptação em cumprimento de um termo de ajustamento de conduta que estabelece a exigência da acessibilidade nos estabelecimentos locais. Dentre as exigências básicas determinadas pelas legislações e pelo TAC estão o acesso ao imóvel, a circulação, os corrimãos, as rampas, a sinalização, o estacionamento e os sanitários. As adequações não devem ser feitas apenas para pessoas com deficiência física, estão incluídas nas exigências acessibilidade a pessoas com deficiência visual, mental, auditiva e múltipla. A sessão teve ainda a aprovação em regime de urgência do projeto de lei que estabelece o convênio entre o Poder Executivo e a Associação de Proteção aos Animais Faros da Juta. A próxima sessão é na terça-feira, às 16h. E nesta edição do jornal, nós recebemos a visita do representante de Bragança e região no revezamento do Fogo Olímpico que passou por Campinas. Afinal, a Olimpíada do Rio de Janeiro está chegando. Como é que foi esse dia importante para você desde que você chegou em Campinas? Fábio, foi muito legal. A programação era para chegar 2 horas antes, para se encontrar em uma das escolas lá de Campinas, perto da avenida onde foi o evento, que tinha todo um programa de instrução, como conduzir, o uniforme para a gente experimentar, vestir, a numeração. Então foram 2 horas lá antes do momento do percurso, com as instruções, conhecer os outros atletas, um bate-papo com o pessoal que ia conduzir também. Você recebeu o fogo do Daniel Dias e percorreu quantos metros? Foram 200 metros só. Em relação à participação das pessoas de Bragança, muita gente foi lá para te prestigiar. Isso, eu consegui levar os meus alunos, minha família, meus amigos, bastante gente. Ao total deu mais de 30 pessoas. Depois dessa participação, como é que está sendo para você ter participado desse momento especial do esporte mundial? Para mim é algo para não esquecer pro resto da vida. A simbologia da chama, o que ela leva de paz e espírito esportivo é memorável. É para guardar pro resto da vida. E está sendo super bacana agora ter esse feedback dos alunos, né? O pessoal querendo ver como é que é a tocha, querendo conhecer. Então isso é bem interessante. Um momento único para contar para os familiares, para filhos, para parentes no futuro aí para frente. Com certeza, para guardar pro resto da vida. Essa é a história da humanidade, né? A história da humanidade olímpica, esportiva. Então é muito especial para mim, demais. Ainda mais ter recebido a chama do Daniel.
E o sentimento especial de representar Bragança e região. Sem dúvida, poder estar representando Bragança, não só a natação, todos os atletas, todos os competidores, que a gente sabe como é a nossa luta diária de treinos, de cobrança, o que isso significa para a gente. Estar nesse meio, estar envolvido ainda mais no evento olímpico é especial. Isso foi para os bragantinos todos os praticantes, estavam junto comigo nesse dia. Agora você e a equipe de Bragança Paulista seguem para a Americana. Vai começar a disputa dos Jogos Regionais. Isso, hoje nós vamos lá para fazer a abertura dos Jogos, eu e a equipe da natação, onde mais um outro privilégio que eu vou ter é de poder entrar na hora do desfile com a bandeira de Bragança para representar a nossa cidade. Quais categorias que Bragança será representada? Nós temos bastante atletas, para este ano eu vou com 8 e nós vamos nadar provas de 50, 100, 200, 400, quase todas as provas do calendário dos Jogos. Então vamos ver agora a reportagem que nós preparamos sobre a sua participação e de outros atletas no revezamento do Fogo Olímpico em Campinas. Isso, vamos lá, vamos ver como é que foi esse revezamento. Dos 12 mil condutores em 329 cidades do Brasil que estão tendo o direito de conduzir o Fogo Olímpico, no 79º dia de revezamento, a chama vinda da Grécia passou por Rio Claro. Em Limeira foi conduzida por Guilherme Guido, nadador olímpico. Em Americana, Adriana, medalha de prata no basquete feminino em Atlanta 96, teve a honra de carregar a tocha. Chegando em Campinas, 2 ídolos do vôlei representaram o município. O campeão olímpico em Barcelona 92, o levantador Maurício, e o meio de rede André Heller, ouro em Atenas 2004. Até receber o carinho do atleta de Bragança Paulista, Daniel Dias, maior nome da natação paralímpica do Brasil, com 15 medalhas, sendo 10 douradas. Às vezes as pessoas acham que é superação, mas eu acho que o esporte em si, em geral, ele tem a superação. Mas o esporte adaptado, ele tem alegria. Daniel passou o fogo olímpico para o técnico de natação de Bragança, Igor Russi, que foi indicado por Daniel Dias para ser um dos condutores. Igor foi o primeiro técnico de Daniel e a amizade existe até hoje, no entanto que o treinador é seu padrinho de casamento. A honra de acender a pira no palco organizado na Praça Arautos da Paz coube a Michael Jackson, jogadora de futebol entre os anos 80 e 90, conhecida como a Pelé do futebol feminino. Ao todo, 77 pessoas participaram do trajeto na cidade. A tocha passou a noite em Campinas e seguiu nesta quinta-feira para Indaiatuba. E se posso definir, em uma palavra, para mim seria alegria. Eu acho que o esporte paralímpico define muito bem isso. Fazer parte desse momento histórico dos Jogos é algo bacana, é algo emocionante, é algo que vou lembrar minha vida toda. Acho que é mais uma medalha. E o quadro Agenda Cultural nesta edição vai contar a história do Capitão Texas. Vamos ver. Os bragantinos sempre foram bons, acolhedores e hospitaleiros, e devido a isso foi fácil iludir sua boa-fé, como no fato que aqui relembramos. Em 1946, surgiu em nossa terra um capitão da aeronáutica, envergando vistoso uniforme e ao volante de uma luxuosa baratinha Mercury, se hospedou no Hotel Carvalho. Exibiu documentos que não mereciam dúvidas. Chegou e se instalou primeiramente na Estância Lince, em Atibaia. Elegantemente uniformizado, era um rapagão tagarela. Se apresentou como o capitão José Texas Ribeiro e afirmou ser herói da Força Aérea Brasileira nos campos de guerra da Itália, onde lutara por 20 meses. Ali, como hóspede, vivia pomposamente e conquistou a admiração de quantos chegavam a manter contato com ele e, principalmente, derretendo o coração de muitas mocinhas sonhadoras. Um acidente com um garçom da Estância Lince, que sofreu traumatismo craniano, colocou o capitão Texas numa ótima posição perante o povo atibaiense, que via nele um militar prestigioso e sempre pronto a fazer o bem. O nosso herói, mostrando grande interesse pela vida da vítima, providenciou sua remoção numa ambulância da base aérea, pilotada pelo próprio médico-chefe da base, salvando assim um acidentado da morte com uma operação de emergência na capital.
De Atibaia a Bragança é perto, e o capitão levantou seus voos seguidamente para esta cidade, alargando seus conhecimentos. Demonstrando grande interesse por esta cidade, resolveu fixar-se por uns tempos em nossa terra, onde logo saiu à cata de aventuras, encontrando lindas garotas dispostas a namorá-lo. Decidiu-se por uma, cujo pai era um próspero comerciante, proprietário de uma loja de ferragens, materiais de construção e artigos para presentes na praça principal de nossa terra, pessoa de destaque na vida social e política local, a qual por ele apaixonou-se perdidamente. Capitão Texas gozou das delícias do nosso clima, da boa fé e da sinceridade da nossa gente, procurando ingressar na sociedade bragantina. Certo dia recebeu a visita de seu pai, o coronel Texas Ribeiro, que foi apresentado a várias personalidades de destaque, tendo aqui permanecido por vários dias, cercado de muito carinho e atenção. Aconteceu que após receber um telefonema urgente, o coronel regressou à 4ª Zona Aérea, chamado que foi, segundo ele, para resolver casos urgentes. Porém, o fato acontecido em Atibaia e a arrogância do capitão, que desrespeitava autoridades e se metia em casos que não lhe diziam respeito, serviram para colocar a polícia em seu encalço. Foi encontrado em Bragança, de onde pretendia levantar voo para a Serra Negra numa diligência da polícia local, com a colaboração de elementos da 4ª Zona Aérea, a qual dizia o capitão pertencer. O mesmo foi surpreendido em seu quarto no hotel e preso, após descobrirem que o espertalhão era um perigoso assaltante e que em sua passagem pela vizinha cidade praticou vários golpes, lesando pessoas desavisadas. Descobriu-se então que o capitão Texas, cujo nome era Manuel Augusto Cavalheiro, era um foragido da prisão do Galeão no Rio de Janeiro, onde cumpria a pena de 16 anos de reclusão. O seu pai, que o visitou em Atibaia e nesta cidade, era também um bandido, membro de perigosa quadrilha da qual os dois faziam parte. Graças à atitude corajosa da polícia, que juntamente com o comando da 4ª Zona Aérea e de um investigador que aqui veio fazer um levantamento da vida pregressa do capitão, foram evitados golpes que haviam sido planejados pelo perigoso assaltante em conluio com o coronel seu pai e outros membros da quadrilha a qual ambos pertenciam. Assim terminou a carreira do capitão Texas, cuja aterrissagem em Bragança Paulista foi desastrosa, enchendo de amargura o coração de muitas garotas e principalmente de sua amada, da qual ia ficar noivo por aqueles dias, não fora ter sido descoberto seu verdadeiro nome, sua profissão e procedência. Esse episódio pitoresco ficou marcado na memória dos bragantinos por muito tempo, motivo pelo qual também faz parte da nossa história. Neste sábado acontece a última apresentação nesta temporada dos concertos da Sociedade Italiana de Bragança Paulista. Depois de meses de sucesso, sempre com a casa cheia, a primeira temporada termina com um aclamado trio Europa, composto pela ucraniana Anna Fedorova ao piano, o brasileiro radicado na Europa Alberto Johnson no violino e o alemão Benedikt Klockner no violoncelo. O trio foi formado pela primeira vez no segundo Festival Internacional. de Música de João Pessoa, na Paraíba. Artistas com domínio absoluto de seus instrumentos e aclamados pelas grandes plateias dos principais teatros da Europa, Estados Unidos e Japão, têm encantado o público e crítica pelo refinamento estético das interpretações e o repertório de qualquer época e estilo. Desta vez, a Sociedade Sinfônica de Bragança Paulista, com capacidade maior de público, com 544 lugares, irá receber o espetáculo. Será no dia 23 de julho, às 8 da noite, na Rua Riachuelo, número 111, no centro. A entrada é gratuita. No segundo bloco, o AJ traz também: homem baleado por policial resiste à prisão em Bragança Paulista. E ainda,
5 adolescentes são detidos em Bragança por envolvimento com o tráfico de drogas. Não saia daí.